Bom, muito legal estar aqui novamente para continuar nosso treinamento, falando de trabalho em equipe. Tem sido uma jornada até um pouco longa em função de vários módulos que foram construídos, mas a intenção é boa de passar uma mensagem, passar um treinamento que efetivamente vá contribuir para o progresso das suas equipes, para esse fator tão importante hoje nas organizações. Então, nós já falamos 10 módulos, estamos entrando agora no 11º e vamos falar de considerações sobre as equipes. Eu dividi em várias partes, porque o tema é um pouco mais longo, então esse módulo de considerações sobre as equipes, eu vou dar esse módulo em algumas partes, para que não hajam vídeos muito longos, então a gente vai parcelar isso em algumas etapas. Então, nós vamos falar sobre leis do trabalho em equipe. John Maxwell, ele desenhou no seu livro quais seriam as diretrizes principais para que de fato o trabalho em equipe possa acontecer. Então nós usamos esse material porque ele é bastante claro e define para a gente como a gente deve atuar dentro de um trabalho em equipe. Então a primeira lei dos significados. Isso significa que, por mais que haja o esforço pessoal, por mais que haja competência, por mais que haja uma condição excepcional de inteligência emocional, inteligência qualitativa ou de cognitiva, por mais que isso aconteça, a lei dos significados define que nada representativo foi alcançado por um indivíduo sozinho. Então, isso significa que, desse modo, ninguém torna-se relevante sem a ajuda de uma equipe. Ah, mas eu vi um atleta que se destacou e ele trabalhava sozinho. Mas será que ele trabalhava sozinho? Ou tinha uma equipe por trás, né, nos bastidores, trabalhando efetivamente para que os processos acontecessem da forma necessária? Então, a gente vai conseguir entender esse mecanismo analisando alguns parâmetros dessa lei. Então, por exemplo, o trabalho em equipe favorece na realização do objetivo a ser alcançado. Isso é uma verdade. Quanto maior for o alvo, precisa ter efetivamente uma equipe para ajudar a cumprir. Então, se temos uma meta, um objetivo muito complexo, nós sabemos que teremos muita dificuldade em alcançar, o ideal é que montemos uma equipe, para que essa equipe consiga efetivamente trabalhar de forma integrada, da forma que a gente tem avaliado até agora, para que consiga os objetivos efetivamente importantes para a organização e que sejam realizados. O indivíduo, ele pode se afastar do trabalho em equipe por alguns motivos. O egoísmo. Então, aquela pessoa que gosta de receber o mérito, ela gosta de trabalhar sozinha, ela gosta de efetivamente não dividir nada com outras pessoas. Essa pessoa provavelmente vai fugir de processos em que precise de trabalho em equipe. Então é uma característica muito clara quando a gente percebe isso. A insegurança também. As pessoas que são inseguras, elas não têm aquela facilidade de comunicação, de integração, então elas têm uma espécie de medo de participar desses processos que trabalhem com a equipe, porque ela vai ter que se expor, ela vai ter que apresentar alguma coisa, vai ter que dar sua opinião. Então essas pessoas às vezes ficam muito inseguras e não conseguem participar desse processo. Ingenuidade, né? Pessoas que não têm um entendimento mais aprofundado dessas relações humanas, dessas questões em que as pessoas tentam se posicionar, colocar suas ideias, né? Às vezes
forçar um pouco para que suas ideias entrem na discussão, nos projetos. Então as pessoas que são mais ingênuas acabam sendo usadas de certa forma dentro desse processo, então elas procuram também se afastar, né? Não entendem esse processo como funciona. A questão do temperamento, pessoas que têm um temperamento muito forte, isso acaba gerando uma dificuldade de relacionamento e isso contribui para que essas pessoas que têm um temperamento mais forte evitem participar de projetos junto com equipes. São aquelas pessoas que são... essa pessoa tem pavio curto, essa pessoa não dá para conversar com ela, essa pessoa tem dificuldade. Então, além da própria equipe rejeitar esse tipo de pessoa, a própria pessoa se sente, né, de uma forma desmotivada para participar de qualquer processo de equipe. Então é muito comum observarmos isso nessas pessoas. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão da pessoa precisar de uma equipe para poder realizar alguma coisa de valor, vamos ver um exemplo disso aí. Okay, let's vote. Howie. Hold up. I am collecting my breath and I need some oxygen right now. I'm like freaking out right now. This is so crazy that you know what I have to do! This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Congratulations, you are skipping straight to the line!
interessante esse vídeo, né? Que mostra o trabalho em equipe, as pessoas integradas, concentradas, com sinergia, né? Sintonia, um perfeito treinamento e aí um resultado excepcional, um resultado que demonstra, né, toda aquela preparação que aconteceu, todo aquele relacionamento entre as pessoas para um instante de glória, um instante de realização. Que valor que tem isso? Como essas pessoas se sentem? Né? Você olha pela expressão das pessoas, como elas estão felizes por realizar o que elas se prontificaram a fazer, treinaram para fazer, se prepararam efetivamente para estar ali. Então, a gente entra na segunda lei, que é a lei da perspectiva global. Perspectiva global é a busca pelo bem comum, é o que nós vimos nesse vídeo. O mesmo objetivo compartilhado por todos. Cada um dos membros daquela equipe tinha uma missão específica para cumprir. Todos eles sabiam exatamente qual era o seu papel dentro daquela equipe. E todos se esforçaram em fazer o melhor possível. E melhor ainda, todos sabiam que tinham uma relação, uma integração, uma cooperação com outras pessoas. Não era somente o trabalho isolado. Cada um tinha que fazer o seu trabalho que estava relacionado com o trabalho de outra pessoa. Então seria impossível realizar aquele tipo de espetáculo sem que todos estivessem integrados. Não daria para fazer aquilo de forma isolada. É isso que a gente está dizendo. É isso que a lei do trabalho em equipe fala. Então, o objetivo é mais importante do que os papéis individuais. Quem eram as pessoas mais importantes ali naquele processo? Quem eram as pessoas que efetivamente eram os principais? Até existiam algumas pessoas chaves ali, vamos dizer assim. Mas todos eles faziam parte do processo. Um trabalho totalmente integrado de uma equipe de alta performance. Podemos dizer, um time de alta performance. Muito claramente nós observamos isso aí. Cada membro da equipe tem a sua função, mas um trabalha em conjunto com o outro para o objetivo principal do grupo. E o líder é o cara que visualiza antes para poder ajudar a sua equipe a ir à frente, a um ponto, né, a um degrau a mais na direção do objetivo. Então, essa é a lei da perspectiva geral que nos deixa bem claro isso aí. O que nós chamamos de lei do nicho. As equipes alcançam objetivos relevantes e importantes quando as pessoas que estão envolvidas estão colocadas no lugar certo. Cada um no lugar certo. Não dá para ter as pessoas nos lugares errados e o resultado ser bom. Então a gente sabe que cada um no lugar certo. Com isso, você consegue maximizar as suas potencialidades, ou seja, tirar o máximo daquela pessoa dentro daquele processo de equipe. Vamos imaginar, como exemplo, um time de futebol. O time de futebol, ele treina considerando cada jogador na sua posição. Então ele treina naquela posição. Ele não treina um dia na zaga, outro dia no gol, outro dia lá na frente. Ele não é assim que funciona. Ele treina na posição. Tem alguns jogadores que têm a capacidade de jogar em uma, duas ou três posições. Mas a maioria se concentra em ficar o melhor possível naquela posição. Na equipe é a mesma coisa. É legal fazer rodízio, na equipe é legal, isso funciona, as pessoas aprendem o contexto. Mas na hora de realizar, cada um tem que ser especialista naquilo que faz. Tem que saber fazer e tem que ser o melhor naquilo. E aí você tem uma equipe organizada, você tem a lei do nicho funcionando. Quando os membros realizam o que em melhor se adaptam, toda a equipe sai ganhando. Se eu tenho o melhor centroavante, que se adapta àquela posição e que produz ali naquela produção, eu tenho o goleiro que evita que entre o gol e o centroavante que faz gol e o meio de campo que faz essa ligação, eu tenho uma equipe, eu tenho um processo, eu tenho resultado, eu tenho vitória.
Então todo mundo dentro da equipe sai ganhando nesse processo. Qual é o desafio do líder? O desafio do líder é efetivamente conhecer sua equipe, saber as potencialidades de cada um, ter uma visão, né, de conhecer bem os seus membros, de saber exatamente quais são os motivos que levam aquela pessoa a dar os resultados que ela consegue. Quais são os diferenciais de cada um. Aonde eu consigo melhor proveito de cada pessoa dentro da equipe. Esse é o papel do líder. Ele tem que conhecer as pessoas e os seus potenciais, suas competências, sua capacidade de realização. Com isso, ele vai maximizar o resultado da equipe. O que nós chamamos de lei do Monte Everest. Na lei do Monte Everest, é fundamental o trabalho em equipe. Ninguém da equipe pode subestimar a dificuldade de uma escalada. Então, essa lei representa uma meta, uma missão. Então, se a gente tem uma missão lá na frente, que é importante, que é desafiadora, que faz sentido para a organização, que está dentro dos propósitos que foram estabelecidos, se está dentro dos valores das pessoas e da organização, todos buscam esse objetivo, nesse caso, a gente, apesar de ter tudo isso a nosso favor, a gente sabe que, se for uma meta desafiadora, vai exigir o máximo de cada pessoa. Vai exigir que as pessoas tenham um máximo de dedicação para alcançar. Não dá para conseguir grandes resultados com as pessoas trabalhando com o mínimo de esforço. Essa facilidade não existe dentro de uma equipe. A não ser que você crie um objetivo que não seja um objetivo que tenha algum mérito. Então, não tem necessidade até de criar uma equipe para cumprir um objetivo que às vezes não é representativo para a organização. Então, os objetivos têm que ser importantes. As pessoas têm que saber que são desafios a serem vencidos. E ninguém pode subestimar a dificuldade para chegar nesses objetivos. Toda a equipe tem que estar entendendo esse processo. Então, diante de desafios, precisa ficar claro para as pessoas. Qual o sonho? Aonde eu quero chegar? Aonde essa equipe tem que chegar? Ou onde essa equipe tem que conduzir a organização? Porque, pessoal, o trabalho em equipe ele vai muito além do objetivo individual. Ele vai muito além do objetivo da própria equipe. Porque quando você cria uma equipe para fazer um trabalho, essa equipe tem uma responsabilidade com o restante da organização. Ela não trabalha só para o seu resultado, ela trabalha para o resultado da organização. Então, você tem uma organização que está em torno dessa equipe, esperando o resultado dela. Esperando que ela alcance esses resultados e que traga esses resultados de forma vitoriosa para toda a organização. E não simplesmente para a equipe, senão não tem valor nenhum. Nós estamos falando de organizações. Organizações são como organismos vivos. Todos os componentes desse sistema precisam se alimentar dos resultados que são conseguidos por ela. Então é importante, né, saber bem quais são os desafios e também, né, os sonhos e quais são os recursos que nós temos para fazer. Quando a gente analisa recursos, normalmente dentro de um processo a gente tem poucos recursos para realização. Até por isso que se formam equipes ou times de alta performance para que consigam, apesar dos poucos recursos, conseguir resultados brilhantes. Essa é a dificuldade. Se todos os recursos de fato estivessem disponíveis, talvez a dificuldade de realização não fosse tão grande. Mas a gente sabe que diante da situação que hoje as organizações vivem, há um déficit de recursos. A gente não tem todas as ferramentas que precisa, a gente não tem todos os recursos efetivos. A gente trabalha com os recursos que a gente consegue. Então a equipe deve, no momento de preparar o seu projeto, olhar quais são os seus recursos que ela pode utilizar. É o que efetivamente ela tem nas mãos. Então não adianta sonhar com recursos que não existam. Ou ficar se lamentando, dizendo que não vai nem começar o trabalho porque não tem recurso para trabalhar. Se for estabelecida uma meta para uma equipe realizar seu trabalho, é porque isso é importante para a organização e vai fazer diferença nos resultados.
Então a questão dos recursos tem que ser avaliados, extraídos ao máximo para que sirvam para que aquele projeto aconteça, mas também ter a consciência que nem todos esses recursos vão estar disponíveis na hora que a gente precisa. É muito importante entender isso, né, na hora de fazer o planejamento do seu projeto. Então a concentração tem que ser direta na equipe e não no sonho. Olha que interessante. Se a gente ficar olhando para o sonho e não olhar a equipe, a gente não percebe se está acontecendo dispersão, se as pessoas estão desmotivadas, se as pessoas estão encontrando dificuldades, se os conflitos estão virando confrontos. Então, a gente tem que manter a linha do olhar no objetivo, mas a gente tem que estar concentrado e acompanhando todo o processo da equipe. Todas as questões, todas as relações interpessoais dentro da equipe, a motivação da equipe, as pessoas que estão contribuindo, as pessoas que estão deixando de contribuir, né? Como está a relação entre as pessoas, como está o entendimento dessas pessoas em relação a esse sonho, a esse objetivo. Tudo isso tem que ser trabalhado de uma forma muito alinhada. E aí você conduzindo a equipe, trabalhando a equipe, você consegue chegar no seu sonho. Agora, se você olhar só para o sonho e não olhar a sua equipe, quando você chegar lá, se chegar, talvez não exista nem equipe mais. Chegue um ou outro, talvez o resultado não seja suficiente. Então é importantíssimo entender esse processo. A gente às vezes fica muito preso no objetivo e esquece do trabalho que tem que ser feito internamente na equipe. Então, como exemplo, né, nós tivemos os primeiros homens a chegar no topo do Everest, né, Tenzin e Edmund Hillary. E eles foram muito claros no trabalho deles. Eles só conseguiram chegar no topo do Everest por conta da equipe de trabalho que tinha acompanhando. Então era uma equipe. Né? Os atores principais da equipe eram os dois alpinistas, mas tinha uma equipe de suporte. Né? E os dois formavam uma equipe também, que um dava suporte ao outro. Seria impossível conseguir esse resultado sozinho. Isso foi muito claro nessa história aí. Então, 8.848 metros. Isso foi em 1953. Imagina os recursos que tinha na época. Então, se a gente fala em recursos, hoje você subir o Monte Everest é uma coisa. Você tem diversos recursos, equipamentos especiais, né? Sistemas de aquecimento nas roupas. Você tem uma série de vantagens, já tem um monte de locais já pré-estabelecidos lá, com apoio, com acampamento, com os guias e tudo preparado. Mas em 1953, pessoal, não tinha nada disso. Era na força, na vontade e na garra. É isso que a gente vai ver agora.
Então, complementando, pessoal, não existe resultado individual de fato quando pensamos em grandes realizações. Normalmente temos uma equipe que trabalha para isso e que faz com que o resultado aconteça. Então terminamos essa primeira etapa do 11º módulo e nos encontramos aí mais à frente para a próxima etapa.